Eclesiastes capítulo 11, versos de 1 a 6. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá a terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra e te pedimos que o Senhor Deus venha falar conosco mais uma vez, venha nos ensinar, venha nos fortalecer, ó Pai, neste momento, Deus. Agradecemos a Ti por este ano novo e pedimos, ó Pai, que possamos confiar no Senhor e entregar os nossos dias ao Senhor. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Ano novo é o momento em que nós nos alegramos pelas bênçãos de Deus que se renovam. Ao mesmo tempo que o ano novo é a continuidade de um dia, vamos dizer assim, um dia como um outro qualquer, ao mesmo tempo é sim um dia importante, um dia em que Deus pode trazer forças para nós, recomeço, principalmente um dia de meditar na nossa vida, tomar decisões e assim nos fortalecer. Eu li uma mensagem hoje que eu achei interessante, que falava que o dia da mentira não é 1º de abril, mas sim 1º de janeiro. A reflexão dizia que dia 1º de abril é chamado dia da mentira, mas todo mundo já sabe e as pessoas brincam, né? Faz a mentira e depois desmente. No máximo é uma brincadeira desagradável. Agora, 1º de abril, ele chama de dia da mentira, o pastor chama Francisco Kenobloch, lá do Rio de Janeiro. Ele chama de dia da mentira porque é um dia que nós praticamente todos fazemos alguns compromissos, seja de leitura da Bíblia do ano inteiro, seja de dieta, seja compromissos com Deus. Agora eu vou na igreja toda semana, vou orar. E quantas vezes é uma grande mentira? E ninguém desmente depois, vamos ficando quietinho, devagarzinho nós vamos arrumando uma desculpa para abandonar todas essas promessas. E o texto que ele usa para falar disso é Eclesiastes 5:5, é melhor que não votes do que votes e não cumpras. Ou seja, nós não podemos simplesmente achar que porque é o 1º dia do ano, nós simplesmente vamos sair por aí tomando um monte de decisões, assumindo compromissos que nós não vamos cumprir. Essa passagem que nós lemos, ela é muito importante para nós. Nós vamos estudá-la versículo por versículo, mas ela traz a ideia de que nós temos que trabalhar, nós temos que perseverar, mas nós vivemos num mundo de incertezas, não sabemos o que nós vamos colher. Mas a incerteza não é motivação para a gente não trabalhar. Acredito que é até mais uma motivação para a gente trabalhar. E nós vemos então que temos um ano novo, mas nós temos desafios. Nós estamos vivendo principalmente com desafios emocionais. Às vezes não basta tudo dar certo.
Quantas vezes tudo parece que está dando certo, mas a gente ainda está achando ruim? Depressão, ansiedade, tristeza sem motivo. Então, se dá errado, eu estou ruim porque deu errado. Estou triste porque deu errado. Estou ansioso porque deu errado. Se dá tudo certo, mas ainda estou ansioso. Chega a ponto de você ficar ansioso por estar ansioso. Depressão, chamamos muitas vezes de excesso de passado. E aí você fica vendo tudo que aconteceu, seja morte na família, seja desemprego, aquela bagagem que você carregou do ano passado, e por isso você está com depressão. Ansiedade e excesso de futuro. A preocupação, porque o que será de amanhã? Mais um ano, meu Deus, será que eu vou conseguir? E aí vem uma prova, e aí vem um novo emprego, aí vem um problema que você prevê que virá a acontecer. Ansiedade, excesso de futuro. Mas nós podemos sim, irmãos, viver melhor. Nós devemos viver melhor. E essa passagem fala muito sobre isso, sobre essa necessidade de nos entregarmos nas mãos de Deus, descansarmos nas mãos do Senhor e vivermos em paz com Deus. Antes de chegar no versículo 1 do capítulo 11, a Eclesiastes vem falando a partir do capítulo 9 sobre essa necessidade de trabalhar. Um texto que eu gosto muito, oportunidade que eu tiver, sempre eu vou citar ou escrever sobre ele, é Eclesiastes 9:10. Tudo que tiver a mão para fazer, tudo que vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então a partir daí ele já vai falar a respeito dessa necessidade de acorde, levante, faça, trabalhe, tudo que vier à mão. Tudo é tudo? Uma frase que diz que foco não é só dizer sim para tudo ou para as coisas boas, mas selecionar entre as coisas boas. Tudo que vier à mão dá ideia mais de algo que é realmente um propósito de Deus na nossa vida, aquilo que é para você fazer, e o que vier à sua mão para fazer, faze-o. Então nós precisamos de discernimento, e o que Deus colocar nas nossas mãos para fazer, nós devemos fazer. Mas eu não posso, mas eu não consigo. Faze-o conforme as tuas forças. Deus sabe muito bem que a gente vai começar a dar desculpa, né? Faze-o conforme as tuas forças, não além das forças, não como ou com a força dos outros. A gente muito se compara ao outro. Eu não vou cantar porque o outro canta mais bonito. Eu não vou pregar porque o outro prega melhor. Eu não vou isso, eu não vou aquilo. O que vier à sua mão, faze-o conforme as suas forças. E aqui também dá a ideia de fazer de coração, com o objetivo de glorificar a Deus, de servir a Deus. Colossenses 3, 23 e 24 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Repare que a nossa grande vergonha é porque, o que vão falar, o que vão pensar? Não, nós vamos fazer para o Senhor. E assim recebereis a recompensa e a herança do Senhor. Eclesiastes 9, versículo 11. Versículo 10, no final diz: porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, ele não está dizendo que depois que nós partimos desse mundo, não vai haver obras, não vai haver trabalho. Ele está dizendo que depois que nós partimos desse mundo, não haverá mais formas de nós fazermos alguma coisa que era para ser feita nesse mundo. Esse texto pode ser bem entendido por João 9,4, quando diz: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar.
Que noite é essa? Quando nós partirmos. Então, tudo quanto vier à mão, enquanto nós temos oportunidade, hoje nós devemos fazer, porque chegará o tempo em que não haverá mais condição de fazer. É necessário que façamos essas obras enquanto nós temos oportunidade. Essa passagem de Provérbios, capítulo 9, versículo 11, ela fala onde nós encontramos força para isso. Deus diz: porque por mim se multiplicam os teus dias. Se a gente tem mais um dia de vida, é pela graça de Deus. E anos de vida se te acrescentarão pela presença, pela força de Deus. E aí, irmãos, tudo que a gente tiver que fazer, nós podemos fazer. Porque não há habilidade humana, ou a habilidade humana é nada sem Deus. Não tem sentido algum. Fazer por fazer, tem muita gente fazendo muita coisa que não chega a lugar nenhum. E a falta de habilidade também é nada diante do poder de Deus, porque se nós não temos forças, é Deus que é a nossa força. E como a gente tem experimentado isso, né, irmãos? Deus coloca algumas coisas para a gente fazer e a gente pensa, não, acho que não sou eu que está fazendo, porque Deus é quem nos capacita e nós, assim, se nós nos dispomos a fazer, nós somos fortalecidos por Deus. Eclesiastes 11, abra a sua Bíblia ou mantenha a sua Bíblia aberta. Versículo 1 diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança o teu pão, ideia de atividade. Aqui não é uma figura de jogar um pão mesmo na água, mas se remete a uma das figuras que esse texto está apresentando. Duas figuras, uma é a figura de um agricultor e aqui a figura de alguém que trabalha com navios. Então, lançar o seu pão sobre as águas, a maioria dos comentaristas dizem que é alguém que chegava e tinha que entregar a sua mercadoria lá para um navio que ia levar para o outro lugar. E aí, a ideia, além de ser a ideia de trabalho, é a ideia da incerteza. Porque aqui não diz, você trabalha e lança o seu pão e você vai achar no mesmo momento, você vai ter a resposta. Esse depois de muitos dias dá a entender que nós temos que esperar. A incerteza daquilo que nós vamos receber. Quando nós vamos receber. Faça o bem, lança o teu pão. Um dia você será recompensado, na linguagem de hoje. Um dia. E assim que é a nossa vida, né, irmãos? Nós não sabemos, nós trabalhamos dia a dia e de repente a gente recebe alguma recompensa, de repente a gente vê o fruto do nosso trabalho. Às vezes você trabalha e você perde, você não vê a resposta, mas um dia acharás, nem que for no dia final, na glória, um dia acharás. Versículo 2 diz: reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Então ele fala a respeito de que se você coloca essa mercadoria num barco, toda a sua mercadoria no mesmo barco, se esse barco afundar, você perde tudo. Repartir com 5, 6, 7, dá a ideia de diversificar seu trabalho, faça coisas diferentes. Aqui nós não estamos falando de finanças, mas é a ideia da vida, que nós devemos fazer e trabalhar e servir em várias ações. E é como é a vida, né? A vida é muito dinâmica. Hoje nós estamos sempre envolvidos com muitas coisas. E quando nós, seja ajudar o próximo, seja evangelizar, seja trabalhar na igreja, tudo que nós fazemos, nós temos essa diversidade de ação. Você prega o evangelho para um, esse não ouve, às vezes o outro ouve. Convida alguém para vir à igreja, esse não vem, mas o outro vem. Então fale, trabalhe e assim continue, porque de alguma forma Deus vai responder.
Na sequência aqui, ainda fala sobre essa instabilidade. Então, primeiro ele fala sobre nuvens, estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair ficará. Nós não temos domínio sobre a natureza, sobre as chuvas, sobre uma árvore que vai cair. E diz: e você então trabalhe, faça as coisas. E aí entra no agricultor. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Olhar para as nuvens. Já pensou se o agricultor ele só dependesse de ficar olhando para as nuvens? Ah, não vou trabalhar hoje não, porque tem uma nuvem ali. Quem fica somente nesta área do eu acho que não vai dar certo, nunca vai fazer nada. Nós temos que fazer porque pode dar certo, pode não dar certo, algo vai dar certo, outro não vai dar certo. E assim a nossa vida, dia a dia. Os trabalhos que nós vamos realizar neste ano, nós temos que lança pela manhã. E a diversificação também está aqui quando fala lança de manhã, depois no versículo 6, né? À tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. O fazendeiro que vai também diversificando a sua lavoura, né? Não planta só uma coisa, não planta só no mesmo lugar, ele sabe que ele precisa trabalhar. A vida, ela traz para nós muitas bênçãos, muitas alegrias, mas também nós sabemos que tristezas acontecem e virão. Quando a gente fala bastante, né, feliz ano novo, nós sabemos que o ano novo vai ser feliz, não vai? Mas também vai ser triste, não tem como, irmãos. Se durante um dia a gente passa por emoções, às vezes está triste, às vezes está feliz, no mesmo dia a gente recebe uma notícia tão agradável, mas outra desagradável, ou às vezes está tudo bem conosco, mas você liga a televisão, você fica sensibilizado com o que outros estão sofrendo. Então, nós podemos dizer, tenha um ano de trabalho, de serviço, tenha um ano de conquistas, mas também de perigos e, por que não dizer, também derrotas. Vamos fazer a retrospectiva? Quem que pode chegar aqui e falar que não teve nenhuma derrota no ano de 2021? Nós tivemos derrotas. Mas também ninguém pode falar que não teve vitórias. Quantas bênçãos, dizes quantas são. Quantas bênçãos nós recebemos. Versículo 7 diz: doce é a luz, agradável aos olhos ver o sol. Fala dos dias bons, mas também fala dos dias maus. Versículo 8: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Ou seja, a vida é boa, é um dom de Deus. Ela deve ser vivida com alegria, com intensidade. O tempo que nós temos devemos aproveitar com alegria. Sabe aquela história de dizer, como era bom? Quando a gente diz isso, é uma pontinha de dizer que, porque eu não aproveitei aquele tempo. Não é verdade? A gente quer que volte algumas coisas, talvez para que a gente aproveite, mas não tem como voltar, mas tem como viver o hoje. Como foi bom o do dia 31. Não, agora é momento de achar bom o momento em que nós estamos aqui. Todos os dias nós temos que viver, nos alegrarmos nas coisas que Deus está e coloca diante de nós. A vida, ela precisa ser desfrutada. Nós não suportamos a vida, nós desfrutamos a vida com alegria. Nós glorificamos a Deus com alegria e nós vivemos com alegria. Um dos comentários que eu estava lendo
fala que nós devemos nos aventurar se queremos ter sucesso, falando a respeito do lançar o pão sobre as águas. A ideia de correr riscos, né? Quantos riscos nós corremos no sentido positivo? No sentido negativo não precisa nem falar, né? Às vezes corre muito risco, faz coisa errada, corre risco, não vai dar nada não, não vai dar nada. Mas e para o bem? Quantos riscos nós corremos? No sentido de fazer as coisas. E aí ele fala que a vida cristã é um risco, porque você está deixando as coisas por causa de Cristo. Que garantia que você tem, senão a sua fé, senão o que a palavra diz? Mas que risco bom a gente deixar as coisas desse mundo para servir a Cristo, para andar com Deus. Lança o teu pão sobre as águas, porque no momento certo você vai achar, você vai semear, você vai colher o que você semeou. Essa é a certeza que nós queremos, irmãos, deixar para nós nessa noite. Que nós nos empenhamos por fazer o bem, por buscar o bem, porque a recompensa vem. Mas não podemos enganar, a vida é uma aventura no sentido de que muitas coisas vão dar errado. Muitas coisas não vão ser como nós queremos. Não é no tempo, no nosso tempo, mas depois de muitos dias, não sei quantos dias, mas nós vamos achar. Uma pergunta: vale a pena viver? Vale a pena viver? Com certeza nós podemos afirmar que sem Deus não vale a pena viver. E por que muitas vezes a vida nossa parece que não vale a pena? Porque nós estamos tentando viver sem Deus. Nós estamos achando que viver é comprar, que viver é divertir, que viver é fazer determinadas coisas, ter determinado cargo e emprego. Mas viver é Cristo. Então só vai valer a pena viver se for com Cristo. Sabemos que Eclesiastes repete muito a palavra debaixo do sol. Esse texto termina dizendo que tudo quanto sucede é vaidade. O que ele quer dizer? Debaixo do sol, ou seja, neste mundo sem Deus. É como se ele separasse: acima é Deus, debaixo do sol, a terra, o mundo sem Deus. Vale a pena viver? Sem Deus não, tudo é vaidade. Com Deus sim, vivendo pela fé, podemos nos alegrar. A fé é esperar o inesperado. E como é bom colher os frutos do inesperado. A gente ganha muito presente, mas hoje em dia você vai lá, escolhe o presente, parece que você mesmo compra o presente, fica esperando o presente. Quando chega o presente, você já sabe o que é. Mas como é bom você receber um presente de surpresa. Sexta-feira é meu aniversário. Isso é boa. Como é bom, não é verdade? Surpresa. A vida é assim. Deus nos surpreende com muitas bênçãos. Nos alegra. Nós trabalhamos, nós servimos. Com o que vier à nossa mão para fazer, não o que eu acho que eu tenho que fazer. E lembre que eu disse, não todas as coisas, e não só afastando o que é mal e fazendo tudo o que é bom, não. Fazendo o que é o propósito. Não é a vida de muitas ações, às vezes uma ação feita de coração, com dedicação, é muito melhor. Uma coisa que você se propõe a fazer neste ano é muito melhor do que você, naquela lista que tem lá no seu caderno. Será que não sei se tem no seu caderno, né? Não deu tempo de eu escrever minha lista ainda. Acho que depois da mensagem de hoje eu vou mudar a minha lista. Mas aquela lista enorme, né? Vou estudar isso, vou fazer aquilo, vou cumprir isso. Às vezes é muito melhor a gente ter um item nessa lista. O segredo da vitória é a confiança. Trabalho, mas eu
confio em Deus. E principalmente eu aceito aquilo que Deus me oferece, irmãos. Eu sou grato a Deus em todas as circunstâncias. Porque se não deu conforme eu planejei, não é porque não deu certo, é porque deu conforme a vontade de Deus. E eu preciso ter essa alegria de aceitar e de descansar no propósito de Deus. 1 Tessalonicenses 5, para a gente terminar, 16 e 17 diz: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Hoje cedo eu falei um pouquinho sobre isso. Por que o cristão pode em tudo dar graças? Porque ele sabe que Deus está no comando. Porque ele sabe que o que acontece é a vontade de Deus para conosco. O não crente não tem nem o que agradecer, porque o que ele faz dá certo é porque ele fez. O que não deu certo, ele não tem como ficar feliz, porque a vida dele, a alegria dele depende destas coisas. Mas nós, em tudo damos graças, porque sabemos que mais do que a nossa vontade, a vontade de Deus é importante. Esse texto dá duas palavras que estão relacionadas com o versículo 18. Quem em tudo dá graças é alguém que está sempre alegre. Regozijai-vos sempre. Se você dá graças em tudo, quando as coisas não dão certo, você se alegra. Quando as coisas dão certo, você se alegra. Porque tem gente que não sabe ser feliz em hora nenhuma. Quando as coisas dão certo, ou se torna vaidoso, ou se torna alguém que desprestigia esta alegria. Quando tudo dá errado, se torna um lamentador, um reclamador, um murmurador. E orai sem cessar. Orai sem cessar. A forma de nós darmos graças a Deus é exatamente sempre estar em comunhão com o Senhor através da oração. Então, irmãos, que este novo ano seja para nós um tempo de alegria, de verdade. O texto não diz, o texto que nós lemos no início, sobre as promessas, não diz que nós não devemos votar, mas é melhor não votar se nós não formos cumprir. E que nós então possamos votar, ou seja, assumir compromissos com Deus, com o Senhor, com o nosso familiar, com a nossa vida para fazer o bem. Mas que Deus nos dê a graça de cumprir esses votos que nós fizemos. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Que Deus abençoe, que Deus multiplique os seus dias, que Deus acrescente anos de vida, não apenas tempo de vida, mas tempo de vida em verdade, no caminho do Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado. Estamos aqui no início de mais um ano, ó Pai, e nós não sabemos o que será o amanhã, não sabemos o que virá sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre o mundo, nem mesmo sobre a nossa vida, família, ó Deus. Mas que o Senhor Deus nos fortaleça, ó Pai, para que nós tenhamos forças de viver a cada dia, ó Deus. E assim lançar, ó Deus, o pão, e assim plantar a semente, e assim trabalhar, ó Deus. Ó Deus, que nós não nos cansemos de fazer o bem, mas que nós tomemos um novo fôlego, este início de ano, colocando a nossa vida diante do Senhor, e tudo que vier à nossa mão para fazer, que nós possamos realizar, Deus. Com gratidão, porque o Senhor nos acrescenta dias, porque nós estamos aqui nesta terra, ó Deus, e que assim, ó Deus, nós possamos crescer em alegria, em paz no Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém.